cadeia, mas com tratamento altamente diferenciado. No caso dessas leis ideais, o dado fundamental é a descoberta da crença, até hoje vigente no Brasil, segundo a qual a sociedade pode resolver-se legalisticamente. Essa é uma crença arraigada na mentalidade brasileira. A gente vai resolver o Brasil legalisticamente, por meio de um decreto mágico que nos situaria num estado de idílio e de equilíbrio perpétuo, um mundo utópico sem contradições e conflitos. Um dado recorrente da nossa história política é a crença de resolver a sociedade juridicamente pela mudança do seu desenho institucional, fazendo, aqui no Brasil, a França, a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos, mas sem, e esse é um ponto crítico, sem franceses, ingleses e americanos para seguir e honrar as instituições e as leis. Quer dizer, as nossas leis são as leis do trânsito são as mais avançadas do mundo, iguaizinhas às dos Estados Unidos, só que nós não somos americanos, né? É um detalhe, pequeno, um pequeno detalhe, né? Nós não somos americanos, não dirigimos em cidades americanas, os sinais brasileiros não funcionam como os sinais americanos, são diferentes, até na forma são diferentes, e o comportamento do brasileiro em público não é igual ao comportamento americano, porque nós não somos iguais a eles, nós somos temos uma outra formação, viemos de nascemos em famílias diferentes, convivemos de maneira diferente, não é? No mundo público nós reagimos a determinados obstáculos, a certas dificuldades, de maneira diferente. Há também o caso de manifestações da sociedade por meio de regras, normas e códigos informais ou implícitos, que são importantíssimas. As regras que não estão ditas, que não são ditas, são escritas, como dizia o velho Alex de Tocqueville, que pouca gente leu no Brasil, sobretudo os grandes sociólogos brasileiros ignoraram de uma maneira olímpica, não é? São escritas no nosso coração, não nas nossas cabeças, não são escritas em papel, estão no coração. Um dos melhores exemplos desse tipo de legislação é o que vigora no ilegalismo socialmente legal, por exemplo, do jogo do bicho, que eu estudei com Helena Soares e escrevi um livro sobre o jogo do bicho, que é um dos paradoxos mais fantásticos da realidade brasileira. É um negócio surrealista, porque é um jogo proibido, mas que culturalmente é aceito. Como é que faz com isso? Como é que lida com isso? É uma contravenção. E por que não acaba? Por que não se legitima? Não pode acabar. Se não pode acabar, legitima. Não pode também. Não há. Entra governo, sai governo, não se faz absolutamente nada em relação a isso. Por quê? Essa é uma questão curiosa que eu perguntei, tenho perguntado. Eu não fiz um trabalho. O meu livro não é sobre redes de bicheiro, metralhadora, jovem, não é sobre isso. É sobre o simbolismo do jogo do bicho, que é uma coisa enorme, poderosa, que é o que atrai as pessoas para jogar no jogo do bicho. Isso tem socializado, tem passado de geração para geração de brasileiros, né? Os contraventores pagam, por exemplo, esse é um dado fundamental da vigência desse jogo, pagam com exemplar honestidade aquilo que eles devem aos apostadores, e o talão de apostas vale mais do que a moeda corrente. Outra dessas legislações advindas da sociedade, inscritas nos nossos corações, são as que vigem entre os amigos, no reinado da casa. Legislação tão importante e forte que tem caráter preciso, quase que axiomático. Uma lei segue a outra com precisão, diria, lógica, matemática, né? Por exemplo, amigo de um amigo é amigo. Tem discussão. Né? Eu sou amigo de fulano que é seu amigo. Então você já é meu amigo. Isso a gente já sabe, né? Inimigo de amigo é inimigo, até prova em contrário, né? Tem que fazer alguma coisa para provar o contrário. Mulher de amigo, antigamente era homem, agora eu não sei, porque antigamente era homem. Agora, vocês que são jovens, depois nós podemos discutir, vocês que são, porque no meu tempo havia uma divisão radical entre homens e mulheres. Agora eu entendo que houve uma libertação do gênero, vocês já experimentam a bissexualidade, o pansexualismo,
está em moda, etc. Eu já não sei mais, então a gente pode discutir isso. Mas antigamente, mulher de amigo é homem, não é? Um terceiro, que eu acho muito interessante: sou capaz de todas as coragens, menos a coragem de resistir a um amigo. Essa é uma butade atribuída a Nunes Machado, que foi um homem forte da Revolução Praeira, em Pernambuco, e que Oliveira Viana dizia ser profundamente reveladora na nossa índole política. Porque o problema de quase todos os governos, não é? Como nós estamos sabendo, e sabendo muito agora, até mais do que a gente gostaria de saber, o problema não é a oposição, o problema são as pessoas que estão dentro do governo e que destroem os governos. Né? O ministro é um amigo do presidente, que é acusado de comprar voto, de fazer não sei o quê, são os amigos. E o Oliveira Viana dizia que o governo, para ele, a ideia de governo forte, que não é um governo forte, não era só uma ideia, evidentemente que estava embutido o autoritarismo, mas não era um governo fascista, nazista e autoritário só, era mais, era um governo isento. O governo forte era um governo isento. Isento de quê? De influência dos amigos. Era um governo que funcionasse de maneira automática e impessoal. Não deixa de ser um absurdo, mas é uma proposta, é uma discussão interessante de se fazer no Brasil. Nós ainda não fizemos essa discussão, ainda como uma discussão de um ideal ou de uma causa perdida. Mas discutir as causas perdidas são fundamentais, porque, no fundo, a democracia liberal é uma causa perdida. E as causas perdidas são as únicas que valem a pena lutar. Porque lutar por causa ganha, né? Não tem jogo, não interessa. Axiomas da amizade, todas essas que eu li aqui, podia ampliar, mas todas que eu li, e de uma sociológica relacional, que por ligar igualdade e hierarquia, individualismo e rolismo, particularismo e universalismo, a Casa Grande, católica, culta, legalista e nacional, e a senzala, ignara e local, negra, são até hoje uma densa fonte de embaraço entre nós, pois são, como sugeri em alguns dos meus trabalhos, a argamassa do clientelismo e do nepotismo que singularizam o nosso uso característico do espaço da coisa pública num hibridismo institucional que pouco tem de esplendoroso e positivo, embora sejam básicas para o funcionamento do sistema. E quase todo esse hibridismo acaba subtraindo a nossa autoestima. E o sistema é caracterizado justamente por essa ultrapassagem de limites em quase todos os níveis, nas raças, que no século passado acreditava-se conduzir ao extermínio do Brasil pela degeneração. Muita gente falou que o Brasil em 150 anos ia terminar. Os caras morreram, eu não vou nem dizer o nome deles, que eles já morreram, devem ficar mortos, e o Brasil continua. Né? Ao mundo da política e do desenho institucional, que nos apavora e persegue na forma de uma corrupção, eu quase digo, nos meus momentos mais pessimistas, uma corrupção estrutural. É estrutural a corrupção não é uma coisa acidental, né? Muito difícil de conter. Um hibridismo que, no limite, denuncia a ausência de um acordo, premissa ou norma básica, fazendo com que a esfera de atuação de cada um de nós seja simultaneamente baseada em razões coletivas, de um lado, o meu cargo, a minha profissão, a minha ética profissional, e, por outro lado, a minha ética pessoal. É um amigo, eu não posso deixar de atender. É meu cunhado. Já imaginou? Cunhado é um problema, cara. Vai deixar de dar um emprego para o seu cunhado? Como é que faz com o cunhado? Entendeu? O cunhado quer ser... Você é governador, o cunhado tem que ser oficial de gabinete. Vai fazer o quê? Entendeu? É complicado. Se defender dos... Exatamente, é amigo e parente. E aquele cara que fez campanha eleitoral para você? Você vai fazer o quê com ele? Não dá emprego? Porque não pode contratar, é nepotismo, ou é familismo, filhotismo, são coisas complicadas. Nós não discutimos isso. O problema, repito, e vou repetir, nós não politizamos, nós não temos coragem, por algum motivo, de trazer, porque a gente acha talvez que seja inglês, né? Tem a impressão que nós somos, ou talvez, Americans. Miami, foi a Miami, andei em Miami, tomei café em Miami. O café de Miami é bem melhor do que o café do Espírito Santo. Pô, a água de Miami, papel higiênico, uma maravilha, macio, aquele papel macio. Porra,
É a hora de acabar com isso. Entendeu? Está na hora de começar a pensar de outra maneira.